boa noite a todos vocês. Nós vamos ter, nesta noite, mais um número, ou mais um programa, do que nós chamamos Vale Conexão. Vale Conexão significa o transitar das ideias criativas que são lançadas aqui, transitar na região toda, através da televisão e através dos comentários que vocês fazem e que os que assistem podem fazer. É importante, muito importante, que as pessoas que têm ideias interessantes numa região, elas possam publicá-las, vir a público essas ideias. Assim nós nos desenvolveremos mais rapidamente. E nós fazemos questão aqui de convidar, de vez em quando, professores nossos, convidados da cidade, convidados de fora, de outros municípios. E hoje nós temos a felicidade de termos aqui a professora Marta Cordeiro, hoje secretária de Educação do município de Beberibe. Isso. Entretanto, já foi secretária por diversas vezes em muitos municípios do estado do Ceará. Além disso, ocupou cargos de confiança, cargos de chefia na Secretaria de Educação do estado do Ceará. Além de ter sido membro do Conselho Estadual de Educação. Portanto, ela tem um currículo muito rico, ela tem uma sabedoria e uma experiência acerca daquilo que ela vai nos dizer hoje à noite. Então, nós estamos ansiosos para ouvir a sua experiência, a ouvir o seu conhecimento acerca de um assunto que é fundamental para vocês, pedagogia, e o título Pedagogia com Amor. Então, nós vamos saber o que é exatamente isso. Com a palavra, a secretária Marta Cordeiro. Muito obrigada, doutor Pedro. Ele disse que era uma felicidade me ter aqui. Eu vou ver se vocês vão se sentir felizes em me ter com vocês. Eu queria começar, antes de começar o assunto, eu queria que vocês sorrissem para mim. Pode ser? Pronto. Eu vou explicar por quê. Tá certo? Então, vejam só. Os fundamentos científicos da pedagogia do amor começam pela força do sorriso, do olhar e do toque. Esse S com essa barra chama-se sujeito barrado. É o que a pedagogia chama. A pedagogia na psicanálise chama as pessoas que não sabem rir, que não sabem se interrelacionar, que não sabem se comunicar, que não sabem olhar nos olhos uns dos outros. Chama-se sujeito barrado. O sujeito barrado é aquela pessoa que tem a alma cheia de chagas, porque as doenças da alma são mais difíceis de cicatrizar do que as doenças do corpo. E esse modelo de gente vocês vão encontrar nas salas de aula, especialmente na escola pública, no 3º milênio, onde nós não temos mais famílias, temos apenas grupos parentais. Os alunos com os quais vocês vão conviver são quase todos, digam para mim, sujeitos barrados. E o que é que tira a barra do sujeito humano? É quem lida com ele. Cada locutor tem a responsabilidade de tirar a barra do seu interlocutor. Isso é o fundamento científico da pedagogia do amor. Agora, por que pedagogia do amor? Todos vocês estão cursando licenciaturas, então todos vocês vão lidar com alunos. Não se pode assumir o magistério sem se ter noção de como é que um sujeito humano aprende. Tirem por vocês. Eu estou tentando falar para vocês para atingir o inconsciente de vocês, não só o consciente. Quando a gente quer transformar uma pessoa,
Porque educação é transformação, não é, gente? Educação não é transformação? Ensino é um subproduto da educação. Educação é o trabalho de transformação do sujeito integral. O homem pensante, o homem que sente, o homem que se expressa ou não se expressa, a pessoa humana. Muitos, na maioria, sujeitos barrados. Todos nós temos uma barra. Essa barra é guardada no id, que é a parte mais profunda do inconsciente. Vocês sabem o que é o inconsciente, né? Nós temos a pessoa que pensa, o ser humano que pensa, tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente, mas tem a parte mais profunda do inconsciente, que é o id. Lá estão guardadas as nossas memórias uterinas. Agora vocês pensem. Vocês podem me emprestar os seus ouvidos e os seus olhinhos? Eu sou educadora, eu só sei falar olhando nos olhos. Tá certo? Eu não gosto de olhar para a testa, nem para aqui, para o cucuruto. Eu gosto de olhar nos olhos. E assim devem ser todos os professores. Então, eu queria que vocês se lembrassem disso. O professor precisa... Eu não sou psicanalista, eu sou uma pedagoga, estudiosa, curiosa, desejosa, desejante e apaixonada por educação. Por isso, eu me sinto à vontade de contar isso para vocês. Comecei a ensinar com 18 anos. Fiz um concurso, ainda era normalista. Quando eu me diplomei, a Prefeitura de Maranguape abriu um concurso para supervisor de ensino. Eu tinha 19 anos e meio. O prefeito da minha cidade tinha uma amiga de São Paulo, mestra de São Paulo, que ele queria que fosse secretária de Educação em Maranguape. Então, ele colocou no edital que o aluno, o concorrente que tirasse o primeiro lugar seria secretário de Educação. Para a infelicidade dele, eu tirei o primeiro lugar, e não foi a amiga dele. Aí eu assumi a Secretaria de Educação. Assumi a Secretaria de Educação. Como eu já era apaixonada, porque eu fui criada na pedagogia do amor, viu, doutor Pedro? Fui criada na pedagogia do amor. Meu pai era um beijoqueiro, a minha mãe também, e assim sou eu, até hoje. Eu sou beijoqueira, eu gosto de carinho. Em Maranguape, eu passei 3 anos ligando para uma amiga que se intrigou comigo, pedindo perdão a ela, para ela me dizer porque era intrigada comigo. Enquanto ela não falou comigo, eu não sosseguei. Então, ninguém pode ter o prazer de dizer que é meu inimigo, porque eu vou atrás. Eu procuro as minhas amizades. Eu não tenho vergonha de voltar atrás em alguma coisa que eu acho que errei, de pedir perdão, de pedir desculpas, de reconhecer meus erros e procurar acertar. Então, no inconsciente ficam as lembranças mais remotas. E muitos de nós, todos vocês, eu inclusive, nós somos como... Vocês sabem o que são marionetes? Marionetes são aqueles, né, que a gente... Nós somos, para o nosso inconsciente, marionetes. O inconsciente faz da gente o que a gente quer. Os psicanalistas e muitos filósofos dizem que nós nascemos com memórias guardadas num baú, trancados com cadeado, que é guardado no nosso id, e que nós não temos a chave. Na medida em que nós vivemos e que nos deparamos com as adversidades, o inconsciente vai soltando atitudes. Vocês já se pegaram dizendo assim, para que eu disse isso? Puxa vida, eu não devia ter dito isso. Já se pegaram? Para que eu fiz isso? Então, você fez naquele momento, movido pelo inconsciente. Ele faz de você o que ele quer, o inconsciente. Para você poder conviver com o seu inconsciente e não se deixar manipular por ele, você precisa trazer para o consciente, tirar do baú do id, trazer para o consciente as chagas da sua alma que você ganhou na vida uterina. A pedagogia não é uma ciência solteira. A pedagogia é uma ciência que precisa ser casada com a anatomia, com a psicanálise, com a sociologia, com a antropologia. Nós precisamos ter noção de como é que o ser humano funciona. A gente se usa como modelo. O que aconteceu comigo desde que eu nasci? Qual é a minha memória mais antiga?
para você poder compreender a pessoa com quem você vai lidar. Porque você vai, olha só, gente, a responsabilidade. Presidente Médici, não sei nem se vocês ouviram falar de tão... Eu sou muito velha, eu tenho 75 anos de vida, certo? E, como eu comecei com 18 anos, 18 para 75 anos são, que eu nem sei, me lembro mais. Então, esse tempo todo, eu venho estudando essas coisas. Nunca me conformei de ser apenas uma pedagoga nua. Eu sempre gostei de me revestir dessas ciências que emprestam seus conhecimentos àquele professor que quer ser um professor educador. Vocês já leram esse autor, Rubem Alves? Já trabalharam com o professor Rubem Alves? Ele diz que tem duas condições de professor, o professor educador e o professor descartável. Eu nunca quis ser o professor descartável. O professor educador é aquele que trabalha com amor. Eu fui aluna da Madalena Freire, filha do Paulo Freire. E teve uma frase da Madalena que marcou toda a nossa turma, que é, só desperta, por favor, escutem isso que eu vou dizer, só desperta a paixão de aprender quem sente a paixão de ensinar. Certo, gente? Você já pensou um professor desses entrar na sala de aula como quem está com anemia, com febre, todo desanimado, entrar na sala de aula de vocês, aqui na universidade? Será que ele vai conseguir a atenção de vocês? Não, a aula vai ser monótona, desinteressante, vocês vão sentir dor na nuca, dor no pescoço, daqui a pouco estão querendo sair, desanimar, cochilar, né? Então, só desperta a paixão de aprender quem sente a paixão de ensinar. Atualmente, tem muitos, mas muitos professores que dão aula de costa para os alunos, só escrevendo na lousa. Se os alunos perguntam, não querem responder. E não sabem, há uma frase muito forte da professora Esther Pilar Gross. Ela já foi presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, ela era deputada federal. E é professora da Universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. E eu fiz uma especialização com ela no grupo de estudos e pesquisas do Rio Grande do Sul, que era o GEMPA. E ela dizia o seguinte, vocês devem estar lidando com a juventude do terceiro milênio. A juventude do terceiro milênio é sofrida, ela vive em situação de risco. Então, geralmente são agressivos, são descontrolados. Mas o professor precisa lidar com esse aluno sem se descontrolar. Por quê? Porque um descontrolado não pode controlar outro descontrolado. Concordam? Como é que um descontrolado pode controlar outro descontrolado? Não é, doutor Pedro? Então, eu queria dizer isso para vocês. É uma lição da psicanálise. Lidem com os alunos de vocês procurando desmoralizar o inconsciente deles. Como é que acontece isso? O inconsciente obriga o aluno a lhe desrespeitar. Os alunos de hoje não respeitam o professor, porque os valores, a minha geração do doutor Pedro aprendeu, é a hierarquia, o respeito, não foi isso? Sim, senhor, com licença, por favor, desculpe, muito obrigada. Essas expressões estão quase desaparecendo da sociedade humana. Então, o professor educador é aquele que revida diante das agressões dos seus alunos com gentileza. Porque a psicanálise diz isso, né? Que gentileza gera gentileza. As regras com os alunos têm que ser negociadas, porque toda imposição gera uma indisposição. Toda imposição, gente. Isso é próprio do ser humano. Se eu der uma ordem, você imediatamente sou inconsciente disso. Não atendo, não obedeço. Mas se eu vou falar com você para fazer acordo com você, conversar com gentileza, você aceita ser meu parceiro. Não é assim? É assim a pessoa humana? Todos nós, a gente tem que se usar como modelo. O que é que me faz curvar? O que é que me atrai? O que é que me agrada?
É isso que eu tenho que fazer com meus alunos. Eu tenho que fazer com eles o que me agrada. Agora, aprendam isso, por favor. Procurem adotar didáticas que desmoralizem o inconsciente do agressor. E existem 2 tipos de sujeitos descontrolados, o agressivo e o agressor. Vejam a diferença que a psicanálise ensina. O agressivo, ele é apenas uma pessoa que tem personalidade forte, que sabe dizer eu quero, eu não quero, sabe selecionar, sabe escolher. Então, nem sempre a agressividade do agressivo é agressiva. Agora, o agressor, esse nem raciocina. O agressor é o que vai para as vias de fato. Ataca. Fisicamente. Aí é diferente. O agressor já precisa de tratamento especializado. O agressivo, não. Qualquer gentileza pode modificar um agressivo. Vocês vão se deparar com alunos agressivos. Muitos. Especialmente vocês, homens, que foram educados para não aguentar desaforo de ninguém. Nós, mulheres, não. Nós somos mais educadas para afetividade, né, para maternidade, os sentimentos maternais, de apoio, de proteção. Os homens, não. Os homens, por causa do machismo cultural, querem revidar. Mas o professor homem tem que se lembrar que é um professor educador e não um professor descartável. Lembrem-se sempre que a gentileza gera gentileza. Eu queria ler aqui para vocês as frases de muitos intelectuais que fundamentam a pedagogia do amor. Eu botei aqui para mim e vou pescar. Começando aqui pelo Paulo Freire. Eu já disse a da filha dele. Qual foi a frase da filha do Paulo Freire que eu falei? Vocês lembram? Só desperta de ensinar, de aprender quem sente de ensinar. O Paulo Freire dizia muitas vezes, ele dizia o seguinte: eu sou um educador que não tenho vergonha de dizer que amo as pessoas e amo o mundo. E por isso eu defendo a pedagogia de transformação do mundo amorosamente. Ele também dizia, a escola ética tem a ver com a vontade amorosa de mudar o mundo. São muitos intelectuais que trabalham com a pedagogia do amor, que já trabalharam com a pedagogia do amor. Não consegui abrir aqui, não. Mas vamos passar aqui para o PowerPoint. Esse é o sujeito barrado. Fechem os olhinhos aí se pensa se vocês têm alguma barra. Tem? Tem vergonha de passar no meio das pessoas, assim, chega numa sala, está cheio de gente, você vai procura um cantinho, mas não passa na frente. Isso é uma barra. Você tem coragem. Olha só, eu adoro cantar. Tem gente que canta e encanta. Eu canto e espanto, mas eu canto. Certo? Porque professor precisa cantar com os alunos. A didática tem que ser picante. Você já pensou um professor desentuado? A turma está na bagunça, está fazendo... Aí um professor bem desentuado começa a cantar. Eles vão parar nem que seja para mangar de você. E para o professor isso é importante, porque chamou a atenção. O professor tem que ser artista. Entendeu? Tem que ser artista. Para desmoralizar o inconsciente, as aulas têm que ser picantes. Prestem atenção como é que os locutores de televisão do Jornal Nacional, do Bom Dia Ceará, como é que eles começam? Eles jogam uma frase do noticiário. Aí os telespectadores ficam, aumentam o volume e param ali. Como é que as novelas terminam? Com um gostinho de quero mais, para no outro dia você voltar para assistir. A aula deve ser assim, a aula deve ser planejada, pensando no interlocutor que vai assistir aquela aula. Então, a gente tem que ter noção de como é que funciona a mente humana para aprender. Vocês podem estudar isso com Vygotsky. Ele fala muito dos esquemas mentais. Leiam refletindo. O professor tem que ler, o professor tem que ser reflexivo, tem que ser curioso. Você já pensou, gente? Olhem só o que eu vou dizer aqui. Um sapateiro, ele conhece que tipo de sola serve para determinado modelo de sapato,
Com qual tesoura ele pode cortar determinado couro. Ele tem que conhecer tudo isso. Então, nós, educadores, somos profissionais que devemos conhecer a matéria-prima do nosso trabalho, que é gente, é ser humano. Nós, educadores, somos construtores anônimos da sociedade humana. Construtores anônimos. Somos nós, é na educação, e vocês são professores que vão lidar com primeira infância e adolescência. Os professores generalistas, ou polivalentes, ou pedagogos, vão trabalhar com a primeira infância. Os professores das específicas vão trabalhar com os adolescentes, não é verdade? Né, gente? E vocês vão encontrar, especialmente, eu queria, agora, nesse minuto, eu me dirigir aos pedagogos. Gente, olha, nós pedagogos, ou professores generalistas, ou polivalentes, estamos entregando para as séries terminais analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais. O Brasil, no relatório PISA, que é um relatório que é feito de uma avaliação internacional, o Brasil está entre os 36 piores países em índices de aprendizagem. Ele só perde para a África e para o México. Por quê? Porque nossos professores não estudam, não leem, não procuram se atualizar. Lembre-se do que eu acabei de falar. O magistério precisa conhecer as lições da sociologia, da antropologia, da ontologia, que é a ciência que caracteriza o ser pensante. Vocês vão lidar com pessoas que pensam o que sentem. Emília Ferreira dizia muito isso. Por trás de uma mão que pega uma caneta, tem uma pessoa que sente, que pensa e que sabe se expressar. Descubra o que ele pensa, o que ele sente. A nossa profissão exige que o magíster conheça com quem ele lida, inclusive a vida, a história e a família. Você não pode dissociar o seu trabalho desse vínculo do aluno que está na sua frente com o que tem por trás do que ele está aparecendo. Freud, vocês já ouviram falar em Freud, que é o pai da psicanálise. O Freud, o que é que ele dizia sempre? Isso também é Lacan que repete as coisas de Freud, não é Vygotsky, é Lacan. Lacan, que é um francês, um psicanalista francês. O Freud dizia assim, por trás de todo comportamento humano, existe uma outra cena, uma história não contada, que precisa ser desvendada. Entendeu, gente? Eu estou olhando aqui para vocês. Estou vendo aqui a carinha de vocês olhando para mim. Uns, como esse aqui, que sempre me dá um sorriso. Como é seu nome, meu filho? Você aí de... Tu mesmo está olhando para trás. Quando eu vejo vocês tristes, eu volto para ele, que ele está com um sorrisinho olhando para mim. Aí eu vou beber no sorriso dele. Então, olha, vocês vão sempre se deparar, toda vida que vocês deem aula olhando para os alunos de vocês. Por quê? Porque as aparências encantam, mas as aparências enganam. Por trás, o que o Freud dizia? Por trás de todo comportamento há uma outra cena, uma história não contada. E o professor, que não quer ser professor descartável, mas quer ser o professor educador, tem que procurar conhecer essa outra cena, desvendar esta história não contada. Ele dizia que todo ser humano é uma carta enigmática que precisa ser decodificada. Vocês sabem o que é uma carta enigmática? Só sabe, o seu professor Dr. Pedro sabe que é uma carta enigmática? Enigmática? Por exemplo, pronto. Se eu desenho assim, olha, gente, a letra U, um sol, desenho de um sol e um desenho de um dado. O que eu quis dizer? Isso é uma carta enigmática. O soldado. O soldado. Certo? Então, que as crianças adoram. Então, o Freud dizia, Vygotsky também diz isso, que o ser humano é uma carta enigmática que precisa ser desvendada. Então, o professor educador precisa ler em cada aluno seu essa carta enigmática que está sendo apresentada.
Então, vocês estão vendo. É necessário estudar anatomia para saber como é que funcionam os esquemas mentais. Vocês sabem que o cérebro da gente é plástico, ele muda, ele se transforma? E é com a aprendizagem que ele se transforma? Existem ginásticas para o cérebro do jeito que existem ginásticas para o corpo. E o professor educador, se ele planejar profissionalmente a sua aula, ele está trabalhando a plasticidade do cérebro e o cérebro vai se desenvolvendo. A cada vez que um professor desperta a curiosidade de um aluno, começou a ginástica cerebral. Porque na medida em que ele se depara com desafios na aprendizagem, ele vai desenvolvendo o cérebro e a inteligência. O homem é razão e emoção. Os dois interferem um no outro. Você tem que respeitar as emoções. Algumas emoções são derramadas. Vocês já viram um favo de mel? Alguém conhece aqui o favo de mel? Levanta a mão para mim. Por que tem gente que bota a mãozinha só assim, não faz assim? Olha, a colmeia, né? O favo de mel, ele às vezes, se você balançar, ele transborda e se derrama. O cérebro da gente é assim. O cérebro, ele se cansa, ele é um órgão preguiçoso, ele vive numa zona de conforto. Então, às vezes, você diz assim, o aluno não quer nada. Não, ele quer. Você é que não descobriu a chave para abrir a curiosidade dele e o desejo dele. Porque só desperta a paixão de ensinar, de aprender, quem sente a paixão de ensinar. E a chave de abrir o coração do outro está guardada no coração da gente, minha gente. Se convençam disso. Quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que já foi professora de educação infantil, já foi alfabetizadora, já fui professora de exame de admissão, vocês sabem nem o que é isso, doutor Pedro sabe. A minha geração fazia 5 vestibulares. Primeiro era para passar do 4º ano para o que vocês hoje chamam 6º ano. A gente tinha um exame de admissão ao ginásio. Era o primeiro ano ginasial, é o que corresponde hoje ao 6º ano. Terminado, o que hoje chama 9º ano, nosso tempo era 4ª série ginasial, outro vestibular para entrar no que hoje é ensino médio, no meu tempo era 2º grau. E aí depois, outro vestibular para ir para o nível superior e por aí vai. E as especializações, tudo era com vestibular. Então, são desafios na vida para você caminhar na escalada da educação, da formação humana. Vocês vão ser maestros dessa formação. Vocês são e serão, alguns ainda não estão no magistério. Aqui, quem é que já está no magistério? Levanta a mão para mim. Estão começando. Então, graças a Deus, eu estou falando para quem precisa me ouvir. Eu comecei com a idade de vocês. Alguém aqui tem menos de 18 anos? Alguém aqui tem menos de 18 anos? Graças a Deus não tem não, eu posso dizer que comecei com a idade de vocês. Eu comecei a lecionar com a idade de vocês. E aí, daí para cá, eu já tinha no meu sangue a pedagogia do amor. Quem já está lecionando, quem já está atuando em sala de aula? Você? Pronto. Outro? Pronto. Pronto. Tá certo. Então, vocês devem estar entendendo o que eu estou colocando aqui. Vejam só, minha gente, olha, muitas das... Eu não sei se vocês já lecionam em escola pública, mas a maioria, 90% das crianças que chegam na escola pública, chegam até aquela idade que estão ali, sem ter sido amadas, cuidadas, sem ter sido olhadas com um olhar especial, sem ter sentido a pedagogia do toque. É diferente eu dizer assim, boa noite, doutor Pedro. Aí diz, oi, doutor Pedro, como vai? Né, doutor Pedro, o senhor se arrepiou? Pois é. É diferente, gente. É diferente. As crianças, todas as pessoas em qualquer idade, são sedentas de afetuosidade. É o nosso combustível. Então, para você dar uma aula com resultados de proficiência, você precisa
Que é, meu filho? Você está morrendo de rir, chega os nombrinhos estão se tremendo? Tu. Tudo bem, gente, olhem só. Então, lecionar, ensinar, ser professor, exige que você conheça como é que funcionam os esquemas mentais do sujeito que aprende. Isso vale para a sala de aula, na educação infantil, na educação de jovens e adultos, na educação especial, na educação regular, nos laboratórios da NASA, lá onde os cientistas estão produzindo foguetes espaciais, os esquemas mentais são os mesmos. Exige reflexão, exige muita reflexão. Muita reflexão. Raciocínio e emoção. Todo sujeito humano é formado por isso. Emoção e razão. A emoção prejudica a razão e a razão pode interferir na emoção. Quem for gestor, e vocês todos vão ser gestores porque vocês vão ser gestor em sala de aula. O professor é gestor da sala de aula. Tem que saber equilibrar a emoção e a razão. Não pode deixar que um suplante o outro. É todo o tempo o equilíbrio entre a razão e a emoção. E não tenham vergonha de serem amorosos. Não vão deixar que o machismo, vocês homens, proíbam vocês de serem amorosos, afetuosos com o aluno de vocês. Um aluno que lhe agride, basta você dizer: o que foi isso, cara? Eu quero teu bem. Desmonta, porque desmoraliza o inconsciente. Agora, se disser, quer peitar? É, velho. Não é assim que vocês dizem, né? Não é assim que vocês dizem, né? Quer peitar? É, velho. O que você quer? Né? Aí, pronto. Ganhou um inimigo e agora vamos medir forças. E agora vamos medir força. O que o aluno diz logo? O que ele ouve lá na rua? Eu não tenho o que perder. Como é que ele diz, né? Vem, como é que ele diz? Tem um negócio, eu não sei de tudo, não. Vocês sabem mais do que eu, por causa da idade de hoje. Mas eles dizem isso. Então, quando ele disser, quer peitar? Quer? Desmoralizem. Não, eu quero o seu bem, eu quero lhe ensinar. Eu quero que você aprenda. Desmoraliza o inconsciente. A agressividade foge, vai embora. Certo? Não permaneça. Olha aí o sorriso. Olha aí o sorriso. Leiam, por favor. O sorriso. Mário Quintana, um grande poeta, né? Gaúcho. Então, o sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. Quando você ri, você estabelece, olhem só para mim, quem é professor de matemática aqui? Ninguém, né? Mas já ouviram falar em linha bionívoca? Já? Quando você sorri para uma pessoa, você está criando uma bionicidade, um fio de prata que liga a sua alma à alma de quem está vendo o seu sorriso. Por isso que eu comecei pedindo para vocês sorrirem para mim. Eu queria ver se tinha nessa sala sujeitos barrados. Querem sorrir para mim de novo? Por favor? Vixe, como foi murcho. Ah, agora está certo. Não soneguem o sorriso a ninguém, porque a lei do retorno existe, gente. Quem chama Maria, é Maria que vem, não é Teresa nem João. Se você chama alegria, é alegria que vem. Se você chama tristeza, é tristeza que vem. Se você chama depressão, é depressão que vem. Então, você é responsável por isso. Eu sou uma velha sem dor. Eu não sinto dor. Por quê? Porque eu amo tudo que eu faço. Eu amo as pessoas. Eu amo com quem eu convivo. Eu ainda hoje uso o salto do tamanho da Isabelle. Mostra aí, Isabelle, bota a tua perna para cima. Olha aí. Dessa altura. E ela foi sentar ali, porque ela é bonita demais, eu fico feia demais perto dela. Aí eu pedi para ela se sentar ali embaixo. Mas vamos lá. Isso aí é o sorriso, né? Que vocês devem aprender a força do sorriso no rosto de um educador. A força de um sorriso. Vamos ver se eu acerto, meu filho. Pronto. Agora vamos ver os fundamentos psicológicos e filosóficos da pedagogia do amor. A pedagogia do amor é fundada no estilo pedagógico de Jesus, que certamente influenciou Paulo Freire, Che Guevara, Madre Teresa de Calcutá e Madalena Freire. Esta última, influenciada por seu famoso pai,
afirma que só desperta a paixão de aprender quem sente a paixão de ensinar. Eu li muito sobre a Revolução da Nicarágua, li muito. E havia uma coisa que me provocava na minha veia de educadora, já segurando a pedagogia do amor. Che Guevara, ele com os guerrilheiros dele, na Serra Madre, defendendo os agricultores, né, que a guerra dele foi assim, ele dizia para os guerrilheiros sentados: quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Então, sentem-se em roda e procurem ensinar, porque eles eram analfabetos. Quem sabe ensina, quem não sabe aprende. E temos que ser firmes, porém sem perder a ternura jamais. Temos que ser firmes, pero se perder la ternura jamás. Ele dizia isso. E isso era para os guerrilheiros que iam ensinar. Repitam comigo: temos que ser firmes, porém sem perder a ternura jamais. Que lição maravilhosa de pedagogia do amor é essa? Carabineiros, fardados com a farda de guerrilheiros, as carabinas penduradas aqui, dizendo isso. Quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Então é por isso que o trabalho em grupo nas salas de aula, gente, os trabalhos em grupos, onde quem sabe ensina e quem não sabe aprende. As trocas, as permutas. É uma didática da pedagogia do amor. Trabalhos diversificados na sala de aula, gente. Isso é importante para o inconsciente. Trabalhos diversificados. Não existe turmas niveladas. Todas são multiniveladas. Podem ser unisseriadas, mas nunca são univeladas. Quem é professor, quem já trabalha, sabe. Você está numa turma de 9º ano com alunos com nível de 3º ano. Você está numa turma de 5º ano com alunos analfabetos. Então, você não pode passar a mesma tarefa, roda, manda multiplicar para todos os alunos. O aluno que não sabe, o cérebro humano é assim por conta da plasticidade dele. O que ele não sabe, ele descarta, não se interessa, ele vai cochilar, vai dormir na zona de conforto, se não tiver um desafio. A mesma coisa é se passar uma tarefa que ele já sabe demais. E eu me lembro de um filho meu que pequenininho dizia assim: mamãe, eu não quero ir para a escola, não. Por quê? Porque eu já sei levar a Branca de Neve para o chapéu, para os anõezinhos, todo dia a professora manda eu levar. Quer dizer, aquela linhazinha pontilhada: leve a Branca de Neve para os anõezinhos. Aí o bichinho dizia isso, né? Eu não quero mais, não, porque eu sei, já levei a Branca de Neve para os anõezinhos, a professora ainda quer que eu leve de novo. O cérebro faz isso, ele também descarta o que ele já sabe. Porque o cérebro precisa de desafios. Então, o professor, que é educador, passa tarefas diversificadas. Esse aluno aqui já sabe somar, então vou passar para ele outra coisa. Esse aqui ainda não sabe nem somar, nem subtrair. Aquele ali já faz potências. As tarefas têm que ser no nível de cada aluno para poder atingir o cérebro e o cérebro querer se interessar pela aprendizagem. Percebem isso, gente? Por que o magistério precisa das lições da anatomia, da neurolinguística, da psicofisioneurologia? Nós precisamos estudar essas coisas para saber como é que os nossos alunos aprendem, como funcionam os esquemas mentais. Estão entendendo isso? Então, vamos continuar aqui. Amor, paixão e desejo são termos que certo, gente? Olha, o Paulo Freire também dizia que os alunos aprendem mais com exemplos do que com palavras. Por isso que a filha dele dizia que só desperta a paixão de aprender quem sente a paixão de aprender. Amor, paixão e desejo são termos que devem ser utilizados no meio educacional. Precisamos disso. Nós não temos que ter vergonha de amar o ser humano que está em formação na nossa frente. Nós somos os educadores, eles são os educandos. O que quer dizer o gerúndio em português? Educando. Educando, fazendo, cantando. Quem está fazendo letras sabe o que é o gerúndio. O gerúndio é o que está em processo. Eu estou fazendo, eu não fiz.
Eu não sou educado, eu sou um educando. Quer dizer, eu estou me educando, eu estou em processo de educação. Isso aqui é o gerúndio. Essa pedagogia, a pedagogia do amor, tem a marca da participação. O verbo que ele serve de eixo é e será conjugado no plural. Nós pensamos, nós desejamos, nós conseguimos, porque estaremos sempre em equipe, amorosamente agindo, refletindo e replanejando o nosso fazer pedagógico. Esse é também um dos segredos da pedagogia do amor. A riqueza dessa interação as escolas atuais estão formando zumbis. Não estão se lembrando que o ser humano tem sentimentos, pensa, sente, é capaz de recriar, é capaz de construir, mas também é capaz de destruir. E como nós somos os construtores anônimos da sociedade, nós temos que trabalhar com esses sentimentos, com o sentimento de tornar pessoas partícipes, que saibam trabalhar em equipe, que gostem de trabalhar em equipe, para acabar com o individualismo e egoísmo que está acabando com o nosso país. Nosso país está se acabando por conta do individualismo, da sede de lucro, que faz com que uns pisem na cabeça dos outros, fazendo degraus para subir. Então, nós precisamos, educadores, trabalhar dessa forma. A pedagogia do amor tem fundamentos cristãos, mas também científicos, extraídos das mais recentes pesquisas da psiconeurofisiologia, cujos resultados trazem lições para a didática do ensinar e do conviver. Só o amor transforma, minha gente. Segundo essa nova ciência, nós não amamos com o coração, amamos com o cérebro, esse órgão que nos comanda. Vocês sabiam disso? Que é com o córtex cerebral que a gente ama, não é com o coração? Sabiam disso? É com o cérebro. É no hipotálamo. O hipotálamo é uma glândulazinha que tem no centro do cérebro, do tamanho de um caroço de feijão. Então, é com o córtex cerebral que a gente pensa, gente. Às vezes, quando a gente tem uma emoção forte, a gente sente o estômago se contrair, né? A gente pensa que é o coração. Não é, é a adrenalina. Agora, vocês precisam conhecer os hormônios. A adrenalina, todos os alunos de vocês, especialmente os que vêm de ônibus, de transporte coletivo, eles chegam com a adrenalina produzida, que é um hormônio, né? E aí esse hormônio, é o hormônio que torna o ser humano... Sobre o efeito da adrenalina, você pula cerca de arame e não se fere, você salta muro e não se fere, você cai dentro de buraco, pula para fora e não... Adrenalina. Só que há didáticas que substituem a adrenalina pelos hormônios da paz, da calma, como a endorfina, a B-endorfina, a serotonina. O que é que faz o hipotálamo produzir esses hormônios que vão pacificar os ânimos? Uma música, uma brincadeira, uma piada, um texto que você passa, uma frase bem diferente para despertar o aluno, e até palhaçada que o professor possa fazer. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu cheguei um dia em Beberibe, numa escola, e cheguei de supetão na sala. A professora era uma turma de primeiro ano. A professora estava perdida, os meninos estavam jogando almofada uns nos outros, livros, tinha um estante, não tinha mais nenhum livro, meninos pulando de carteira em carteira, e ela feito doida. Quando eu cheguei, ela ficou morta de vergonha. Eu era secretária de educação. A bichinha ficou, amarelou. Aí, o que eu fiz? Eu disse, bom dia, ninguém respondeu, porque eles não ouviram, estava os efeitos da adrenalina. Aí, o que eu fiz? Eu subi numa cadeira, fechei os olhos, abri os braços, me fiz de doida. Aí, pronto, um parou, olhou para mim, o outro parou, daí a pouco eles estavam tudo em silêncio, olhando para mim. Aí, eu me disse assim, que nuvenzinha linda, macia. Aí, fui me sentando, eu disse, quem quer se sentar comigo e me dizer, e pegar uma nuvenzinha
para dormir, dizer, daí a pouco eu estava rodeada de crianças, sentadas no chão, dizendo que nuvem, quero o tamanho da nuvem, que ficou... A criança tem imaginação. Então o professor precisa, tem hora que até para fazer de doido precisa fazer. Porque você tem que... O cérebro é assim, gente. Você precisa despertar o cérebro para tirá-lo da zona de conforto. Não é isso, doutor Pedro? Então vamos lá. Olha só. O cérebro recebe somente as informações que lhe agradam. O que ele considera resíduo, ele descarta, põe na lixeira. Fazer associações, contar histórias, utilizar o lúdico, são meus excelentes para atingir. Dar aula com jogos. Hoje, as escolas têm muitos jogos do programa Mais Educação. Então, os meninos aprendem mais num jogo do que você dando uma aula. Aprendem muito mais. O cérebro também recusa tarefas aquém da sua capacidade, quer dizer, abaixo da sua capacidade. Quando o exercício mental é por ele considerado fraco, ele se desliga. O mesmo acontece com o que está acima da sua capacidade armazenada. Aí também ele se bloqueia, não atua. É preciso a gente aprender essas lições. Está então explicado por que é que o maior pedagogo do mundo, Jesus Cristo, comunicava-se sempre por parábolas, como um contador de histórias. É que, para um mediador do conhecimento alcançar a atenção do seu interlocutor, ele tem que se fazer ouvir pelo cérebro, pelo inconsciente, não apenas pelos ouvidos. Não apenas pelos ouvidos. Neurônios, eu queria que vocês lessem essa parte aí por mim, por favor. Neurônios. Maravilha, vocês sabem ler muito bem. Joia, dá prazer de ouvir. Então, gente, olha só, o que são sinapses? O que são sinapses? Nós temos a coluna vertebral. A coluna vertebral é o carteiro dos nervos periféricos. Todos os 5 sentidos, quais são nossos 5 sentidos? Graças a Deus vocês acertaram que eu já tinha me esquecido. Então vejam só, a coluna vertebral, ela capta os recados que os nossos 5 sentidos mandam para o cérebro. Nós temos 2 nervos aqui que são chamados risório de Santorini, risorum de Santorini. Santorini foi o fisioneurologista que descobriu que esse nervo é responsável pelos principais recados que a coluna vertebral leva até aqui e manda para o hipotálamo. Quando você ri, a coluna manda um recado. Ele olha para o hipotálamo, ele está rindo, então ele está feliz. Aí ele solta os hormônios da felicidade que vão distribuindo curas no sistema psicossomático do ser humano. Porque vocês sabem que a maioria das dores que a gente sente, as causas são psicossomáticas, são causadas pelas chagas da alma, sabiam? Dor de cabeça, dor na nuca, dor na coluna, são provocadas pelas chagas que a gente tem na alma, psicossomáticas. Então, o córtex cerebral capta esses sentimentos que o risório Santorini manda. Agora, quando você tem raiva, faz careta aqui, então você envelhece depressa, fica feio, cria ruga mais depressa e ainda manda um recado para o cérebro que está tudo horrível. Então, o cérebro recolhe todos os hormônios e você, olha, murcha igual uma casca de árvore velha. O cérebro tem um poder enorme, gente, no que a gente é, no que a gente sente, no que a gente diz, no que a gente pensa, no que a gente fala. Nós somos marionetes nas mãos do nosso inconsciente. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento para poder saber como é que o aluno da gente está captando o que a gente está colocando. Viu? Então, são responsáveis pelo controle do humor e da aprendizagem em decorrência. Agora eu quero chegar numa coisa aqui que é muito importante. Pronto. Que palavra é que começa essa frase? Prestem atenção, porque o que é a homeostase é muito importante na sala de aula.
de qualquer nível de ensino. Homeostase é um estado ou clima psíquico desejável para uma transformação, seja conceitual, seja comportamental, seja espiritual ou seja intelectual. É uma sensação provocada por alguns hormônios, como aqueles que eu já citei, dopamina, serotonina e outros. A pedagogia do amor, por tudo isso, tem por fundamento a crença no ser humano em toda a sua complexidade, toda a sua incompletude. O ser humano nunca se completa. Nós sempre seremos incompletos. E é no convívio uns com os outros que a gente vai se completando. E a gente muda. Assim como o cérebro muda, nós mudamos. Eu, por exemplo, hoje, com a minha trajetória de vida, eu sou mais ou menos a 20ª Marta. Eu não sou a mesma Marta quando eu alcancei a idade da razão. Porque você tanto muda por causa do meio ambiente, como muda por conta da reflexão e do autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, que começa por esses estudos, você vai comandando o seu inconsciente e você vai se transformando. E vai fazendo da sua vida como uma pessoa que anda de bicicleta. A bicicleta, você não gira o guidão para o lado que você quer ir, você faz isso de você mesmo, da sua vida. Você se muda, você se transforma, você passa a mandar em você, a sentir só o que você quer. Eu estava dizendo para a Isabelle, eu passei 20 anos levando o chifre do meu marido. 20 anos. E tão avestada que era morta de apaixonada por ele. Até que um dia ele me trocou por outra, então eu me separei. O que eu fiz? Eu fui sofrer? Fui morrer? Não, eu fiz uma trouxinha dos meus sentimentos. Arranquei tudo e joguei fora. Nem ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme, nem amor e nem saudade. Só consegue isso quem tem a ciência do autoconhecimento. Eu hoje mando em mim. Eu mando em mim. Certo? Aí você se empodera. Você se empodera porque você tem o autoconhecimento. Eu fui me analisar. Eu fui analisar a história dos meus antepassados. O que eu tenho? Nós, seres humanos, temos na nossa conformação humana, a gente tem sangue de rato morto, de cobra morta, a gente não é enterrado, a gente não come os alimentos mantidos pela terra, e a terra não se nutre, né, de carniça. Então, nós temos tudo isso no nosso organismo, além da nossa ancestralidade. Vejam só, tem uma ciência nova agora, gente, recente, surgida nos estudos da Inglaterra, chamada a epiciência. Epiciência. Nós crescemos ouvindo, não sei se vocês ouviram isso, que a educação vem do berço. Quem já ouviu isso? A educação vem do berço. A epiciência está dizendo que não. Não. A educação vem do útero. No berço começa a reeducação. E a reeducação depende dos adultos que lidam com esse bebê. O meio ambiente, o que ele ouve, o que ele vê. No útero começa a educação. Um bebê nascido de um estupro. O bebê nascido de uma relação sexual, só ginástica sexual. Porque tem as relações sexuais amorosas e tem a ginástica sexual que não tem nada a ver. Que é o danado do ficar. É uma ginástica sexual. Não tem amor nenhum. Então, há uma grande diferença da criança que é gerada. Gostaram, hein? Tá vendo? Olha só. Olha só. Então, é por isso que a aula tem que ser picante. Agora, escutem só, gente, ó. A criança gerada num ato de amor já nasce com a tendência a ser uma pessoa humana completa. O que nasce de uma ginástica sexual, ele já nasce sujeito barrado. É preciso receber muito amor, muita afetuosidade depois do nascimento. Mas vejam só, como é que o sujeito humano nasce? Vocês já botaram uma goiaba e uma banana para fazer no liquidificador para fazer uma vitamina?
As dores do parto são igual, fazem com o feto no útero da mãe a mesma coisa que a fruta passa no liquidificador. Essa criança vive quando as contrações começam, tem as dores de dilatação e de contração do útero. Esse feto está lá, olha, balançado de um lado para o outro. E ele já nasce com o inconsciente, porque a primeira coisa que surge no feto, na concepção, é o inconsciente. Ele ouve, ele funciona como uma copiadora, ele guarda tudo que a mãe passa, ele ouve, sente. Se ela passa por agressividade, ele sente. Se ela é alcoólatra ou fumante, tudo isso ele sente, passa tudo para ele. E na hora do parto, ele ainda passa por tudo isso. Aí vem a dor de expulsão. O bichinho é lá, saculejado para todo lado. Aí chega a hora da expulsão. O cérebro está perguntando, o inconsciente, puxa vida, o que foi que eu fiz? Por que eu estou sendo expulso? O que está acontecendo comigo? Ele estava lá no bem bom, morninho, protegido no útero, pelo líquido aminoático ali dentro, protegido. A mãe pode bater em qualquer canto com a barriga, ele não sente que está proibido dentro daquele saco d'água, aquela bolsa d'água. Então, quando chega a dor da expulsão, começa o primeiro sentimento de rejeição no ser humano, gente. É por isso que o ser humano precisa de amor, de carinho, para poder se reeducar. No berço começa a reeducação. Então, gente, isso é a pedagogia do amor. Se você tem esses conhecimentos todos, você vai entender por que o seu aluno é como é. Ninguém é como é porque quer. Tem um grande filósofo que ele diz o seguinte, Jean-Paul Sartre, você é filósofo, deve saber. Jean-Paul Sartre dizia o seguinte, eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou responsável por fazer o que eu quero fazer com o que fizeram comigo. Entenderam? É assim que eu termino a pedagogia do amor. Parabéns, professora Marta Cordeiro. Nós pensávamos que íamos assistir apenas uma aula de pedagogia, mas assistimos uma aula de ciência completa, sobre todos os aspectos. E isso nos enriqueceu muito. Imaginem agora, vocês que já a ouviram hoje, imaginem agora a população toda de Aracati e da região, que vai ouvi-la também, ouvir essa palestra na televisão. Vai ser muito interessante. Veja o alcance desse nosso programa Vale Conexão. É isso aí que nós queremos, que essas ideias, que esse saber vá à frente, chegue ao ouvido de todas as pessoas e todos aqueles que podem ter essa chance de ouvir. Entendeu? Certa vez eu fiquei assim admirado quando li no Rubem Alves, uma vez, ele dizendo que o professor não deveria, por hipótese alguma, fazer com que os alunos criassem o hábito da leitura. Eu fiquei espantado, por que não criar o hábito da leitura? Uma coisa tão boa. Ele disse, não devemos fazer com que os nossos alunos criem o hábito da leitura, porque isso é uma coisa que ele vai fazer sistematicamente, sem pensar. O que a gente deve fazer é que eles amem os livros, entendeu? Então aí, agora, ouvindo a palestra da professora Marta, eu me lembrei daquilo que eu havia lido há algum tempo atrás, em Rubem Alves, né? E que é exatamente essa pedagogia do amor, quer dizer, tudo se faz através do amor, dizia Rubem Alves. Tudo se faz através do amor. Só o amor transforma, exatamente. Primeiro eu quero parabenizar a professora Marta Cordeiro. Eu sou de Beberibe, fui professora, mas eu já ouvi falar muito na senhora, mas é a primeira vez que eu lhe vejo pessoalmente. Estou encantada com a palestra. Eu acho que o mundo e a pedagogia realmente precisam de amor.
mas a senhora dá uma sugestão para a grade do curso de pedagogia. Né? A psicologia, a gente tem psicologia 1 e 2, mas a gente não estuda tão especificadamente essas coisas que a senhora falou. Né? Como o aluno aprende, como se desenvolve o cérebro. E eu acho que é importante sabermos disso como pedagogo. É essencial. Porque, para a gente atingir o aluno, a gente precisa saber como funciona a aprendizagem dele. Né? Como é que esse ser humano se forma. E, para o pedagogo, isso é importantíssimo. Eu acho que é um desafio para a pedagogia. Né? E eu acho que outra coisa que a senhora fala é que o professor ele precisa ser pesquisador. E aí eu estava escrevendo aqui, o professor hoje, ele se maldiz muito. Né? Na linguagem, a gente não tem tempo. E, de fato, a gente sabe, a senhora é secretária de Educação, nós sabemos que tem umas regras que, às vezes, quantifica muito a aprendizagem. Né? Uma aprendizagem que o aluno ele é complexo, ele é um ser que precisa ser educado de forma geral. Mas a gente quantifica ainda essa aprendizagem na educação. Não é? E como que esse professor ele pode fazer com que essa aprendizagem não seja tão quantificada? Porque, às vezes, faz com que a gente se prenda em algumas coisas, ao número, aquele conteúdo poderia ser de uma outra forma, mas o professor acaba, sei lá, com medo, engessado nos números. Né? E eu acho que também é um desafio a educar. Muito na contramão dessa pedagogia que eu defendo. É classificatória, excludente, né? Então, não devia ser assim. A avaliação devia ser uma avaliação que considera o erro como uma tentativa de acerto e não como um erro. Exatamente. Pronto, ela não é reconhecida corretamente. Exatamente. O tempo todo, a senhora fez uma brincadeira e eu levantei a mão, assim, rapidinho, e eu lembrei de uma coisa que... Aí a senhora falou assim, por que quem fez assim não conhece o favo de mel? Aí eu pensei mais ou menos. Não, eu quis brincar, porque às vezes o tempo todo, professor, está procurando a resposta. 2 mais 2 é o quê? 4. Mas o aluno ele pode somar de uma outra forma. Né? Aqueles problemas, a gente sempre acha na matemática que tem que dar aquele resultado e tem que seguir o mesmo caminho. Às vezes o aluno faz um outro buraco, anda por outro canto, sobe, sim, mas faz o mesmo caminho de uma forma diferente. Né? O tempo todo a gente acha que todos têm que seguir, remar na mesma maré. E a aprendizagem é esse caminho que fazem. Pronto. Professora, eu tenho outra pergunta para a senhora. A senhora já passou por diversas secretarias de educação no estado do Ceará, segundo me disse. Inclusive, a primeira foi em Maranguape, sua terra natal. Eu lhe pergunto, teve a oportunidade, o prazer e a alegria de ter implantado a pedagogia do amor nesses municípios? Tive, especialmente em Eusébio. Em Eusébio, eu vi professores dando aula, sentada no chão, com a criança no colo, abraçando, beijando de instante em instante, porque essa criança não parava, era inquieta. Era uma criança que foi abandonada pelos pais. Então, o corpinho dela era como o cérebro dela, como uma fera enjaulada, se debatendo para se libertar. E essa professora, eu não sei se vocês sabem que o Estado classifica as escolas, turmas como escola nota 10. Já ouviram falar isso? Essa professora, nos 4 anos que eu fui secretária de Educação, ela foi escola nota 10. Porque o amor transbordava nos poros dela, pelos poros dela. Então, Eusébio, eu dizia que os professores de Eusébio eram santos, porque eram amorosos demais. E na minha pedagogia, eu trabalho assim, os alunos que a escola exclui, eu adoto como meus. Então, eu fico me encontrando com esses alunos, trabalho com eles, levo para a pizzaria, levo para aprender a se portar no restaurante, e aí vamos trabalhando. Então, eu trabalho com a pedagogia do amor em todos esses municípios, mas Eusébio foi fora de série. Bom, meus amigos, vamos encerrar o nosso evento, agradecendo a professora Marta Cordeiro, dizendo-lhe que sua palestra foi muito além do curso de pedagogia. Sua palestra vai chegar
aos lares, às famílias de Aracati. Muito obrigado pela sua presença.